Oficialmente, sejam muito bem-vindos a esse encontro que acontece todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã, ao vivo, para que a gente estruture, né? Para que eu consiga ajudar vocês a estruturar a pousada ou hotel de vocês de uma forma mais profissional, para que vocês tenham mais leveza na gestão e na vida e que vocês consigam estruturar o negócio de vocês para deixar um legado, não só para vocês, mas também para a família de vocês, né? Tá chegando aí Dia das Mães e um dos questionamentos que eu faço muito é esse, né? Que hotel, que pousada, que empresa a gente vai deixar para os nossos filhos? E o Owners, né, o meu programa exclusivo para donos e donas de hotéis e pousadas, existe justamente para isso, para ajudar vocês a estruturarem esse legado e deixarem uma pousada, um hotel, que não dependa só de vocês, né? Eu falo muito como grandes redes, né? Se a gente pensar Ritz-Carlton, Four Seasons, Belmont, todas aquelas que eu já passei, todo mundo que é grande, um dia começou pequeno, né? Ninguém começa grande. E hoje essas grandes redes, elas vivem independente, né, do dono, e tudo se mantém. E o que mantém isso, essa excelência no dia a dia, essa escala que eles conseguem, essa estruturação de gestão para que não dependa deles, né, para que viva além deles, é um legado mesmo. E existe uma estrutura para a gente construir isso, né? Isso que a gente faz dentro do Owners. E aqui nas aulas são pílulas de conhecimento para vocês, e não só de conhecimento, mas principalmente também de práticas, né, de gestão, para que vocês consigam estruturar esse negócio dessa forma também. Então, bora lá. O tema da aula de hoje é: o hóspede do seu hotel, ele quer pagar mais e você não está deixando. E eu vou explicar por que eu estou falando isso. Vamos começar falando para quem que é essa aula especificamente. Então, essa aula é para vocês que são donos e donas de hotéis e pousadas boutique e sentem que o hotel já usou muito das alavancas mais óbvias, né, de gerar receita para dentro do hotel. Né? Para quem já subiu a diária, o que sentiu que dava para subir, para quem já buscou a ocupação aonde dava para buscar, e que ainda assim vocês olham para o hotel ou para a pousada e sentem que tem mais ali dentro, né? Você consegue oferecer mais, tem mais a entregar e principalmente mais a faturar também, né? Mais lucro para entrar. E para quem já pensou que muitas vezes a gente entrega mais do que a gente cobra, que tem coisas acontecendo dentro do seu hotel, da sua pousada, que muitas vezes não estão no site, não estão nas redes sociais, o hóspede vai embora encantado e você sente que mesmo assim ele deixou de viver coisas que vocês poderiam ter proporcionado, poderiam ter deixado como experiência para eles. E para quem que não é essa aula, tá? Essa aula específica, ela não é para quem ainda não tem o básico montado. O que é o básico montado? Cultura definida, processos claros, padrões definidos. Então, se a hospedagem em si ainda não está rodando bem, o atendimento, o quarto, o café da manhã, o protocolo de chegada, ainda não é a hora da gente pensar ou de focar, não é nem de pensar, porque isso é inevitável, né? Vocês sempre vão ter experiências, mas não é a hora de dedicar energia, talvez estrategicamente, para experiências fora da curva, né? A experiência só faz sentido em cima de uma base que já encanta, porque senão ficam momentos muito pontuais e que não refletem a consistência, né? A gente fala muito sobre isso, que a consistência é aquilo que reflete de verdade o quanto o seu hotel vale, né? E o quanto você consegue cobrar por ele. Até na Forbes, por exemplo, que dão o certificado, né, de Forbes 5 estrelas, eles analisam 5%, 75% de consistência de serviço
e 25% só de estrutura, de infraestrutura. Então, a experiência conta muito, né? E a consistência nessa experiência conta muito. Então, o que você vai aprender aqui hoje? Hoje a gente vai entender como criar um menu de experiências que vai aumentar a margem do seu hotel, o lucro, sem você precisar aumentar diária. Você vai entender por que experiências bem estruturadas elevam muito o valor médio por hóspede, né? Que às vezes é um valor também que vocês não olham para ele com a atenção que deveriam, né? Quanto a gente tem, qual é o ticket médio por hóspede, ou seja, não é só o valor da hospedagem, né? O hóspede que paga 500, 700 reais, 800 reais numa hospedagem, o valor da hospedagem, essa margem que entra da hospedagem, ela pode duplicar e às vezes triplicar com experiências, né? Então, se você está vendendo só hospedagem, está deixando muito dinheiro na mesa, né? Então, você vai conhecer também o método que te ajuda a criar essas experiências, que é o método dos 5 P's, que é uma forma simples de você transformar uma ideia, que normalmente é uma ideia solta, em algo realmente vendável e rentável. E sair daqui com um caminho claro para você conseguir estruturar isso no seu hotel essa semana já. Bora? Então vamos lá. Por que eu acho que esse tema é tão importante? Já dei alguns spoilers aqui, mas porque a maioria dos hotéis tenta crescer sempre pela mesma perspectiva, pelo mesmo lugar, né? Vendendo mais diárias, aumentando a ocupação, subindo o preço. E óbvio que isso funciona, mas chega uma hora que você bate num teto, né? Ela vale até certo ponto, né? A ocupação baixa é mais difícil, por exemplo, né? E chega uma hora que você percebe que não dá para depender só disso, né? Não dá para depender só de ocupação. Então, tem uma alavanca que é essa do valor médio por hóspede que muitos de vocês ignoram e que na hotelaria de charme talvez seja, como eu estava falando para vocês, a mais poderosa de todas, né? Porque ela duplica, triplica a margem que você tem aí dentro. E o hóspede do Hotel Boutique, ele é um hóspede diferente, né? Tem uma particularidade, porque ele não está buscando hospedagem, né? Ele quer viver algo marcante, ele quer celebrar, ele quer descansar de um jeito diferente, ele quer voltar para casa com histórias, com memórias na bagagem, né? Ele não quer só um fim de semana gostoso. Então, quando o seu hotel tem essas experiências estruturadas de verdade, você ganha muita oportunidade. Quando você não tem, você perde oportunidades enormes, não só de vender mais diária, mas de fazer o mesmo hóspede, né, o que já está aí, o que já escolheu o seu hotel, gastar mais, com prazer, dentro do hotel que ele já escolheu, né? Então, é muito válido a gente olhar para experiências. Só que não adianta a gente ter ideias soltas, né? Tem muita ideia, a gente é cheio de ideia boa, né? E aí a gente vai viajar e a gente vê várias experiências e várias coisas. Instagram agora, né, bombando, cheio de ideia maravilhosa. Só que essas ideias soltas não é o que faz, na verdade, aumentar a margem, né? Precisa ter uma estrutura para vender essas experiências. A Débora falando, eu sempre pensei que a experiência era o carro-chefe de uma hospedagem. Está no meu plano de negócio. É isso aí, Débora. Não deixa passar. Então, como vai funcionar a aula? Primeiro, a gente vai conversar sobre o que é, na verdade, esse menu de experiências que eu quero falar um pouquinho para vocês. Depois eu vou te mostrar o método dos 5 P's, então é um caminho prático ali para você transformar qualquer ideia em algo que entrega de verdade experiência para o hóspede, que dá margem, né, para vocês. E no final a gente fala dos erros mais comuns, do que a equipe precisa fazer para essas experiências rodarem bem e do que você pode começar a estruturar já amanhã. Então, aqui não é sobre necessariamente vender mais, é vender melhor aquilo que você tem já aí dentro, né? Para quem já está aí dentro. Bom, então vamos lá. O que é de verdade
o menu de experiências? O menu de experiências, ele não é uma lista de ideias, ao contrário do que muitos pensam, né? Ele não é algo improvisado. Você lista um monte de ideia que existe possibilidade de fazer e vai fazendo quando surge a oportunidade. Então, o menu de experiências, ele é um conjunto pequeno de momentos estruturados, pensados realmente para gerar valor para o hóspede e margem para o hotel ou para a pousada. E o erro mais comum é exatamente esse. É jantar romântico quando alguém pede, decoração quando dá tempo, piquenique improvisado que vocês pensaram na hora. Isso não vira receita. Isso vira um transtorno na operação, é ou não é? Quem já inventou sabe por aí. Vira uma correria danada para vocês, sai para comprar isso, ajusta aquilo, é onde que vai fazer, operação, todo mundo correndo, tirando o foco de onde deveria estar. Então, vira um esforço. E o que funciona na prática é você ter poucas experiências. Normalmente 4 ou 5 experiências muito bem desenhadas, muito bem estruturadas dentro do seu hotel ou da sua pousada. Pode ser um exemplo de uma que eu amo, quem não faz aí, é a mesa do chefe, para quem tem restaurante, até para quem não tem café da manhã também, você pode agendar pontualmente, né, essas experiências. Todo mundo sabe o que eu estou falando, mesa do chefe? Manda um joinha aí, quem sabe, quem não sabe. Escreve para mim no chat. Não? Tá. A mesa do chefe, ela é uma experiência exclusiva gastronômica, por exemplo, dentro do Copacabana Palace, por exemplo, a gente colocava uma mesa dentro da cozinha do Cipriani, que é o restaurante italiano que a gente tinha. E aí o Nelo, que é 2 estrelas Michelin, não precisa ter nada disso, tá, gente? É um exemplo. Mas a mesa do chefe, ela é uma experiência muito única, porque imagina, você jantar dentro da cozinha com o chefe te apresentando todo o menu, cozinhando exclusivamente para você, contando a história de cada ingrediente, você tendo a oportunidade de conversar, ele vai cortando e cozinhando, você vai vendo e vai conversando, é uma experiência que você leva para a vida, né? E a gente cobrava muito bem por essa experiência. E isso são coisas, por exemplo, tem a Marie dentro do Owners, ela tem um hotel boutique em Penedo, e ela implementou essa experiência no dela e foi um sucesso, foi muito incrível. Ela tem o hotel dela é temático, né? Chama Pequena Suécia. E é muito legal. Ela criou uma experiência de mesa do chefe, ela tem uma mesa toda de madeira talhada, assim, diferente. Ela mesma canta, tem uma história de viking associada à mesa, então conta toda aquela história, tem um menu de degustação, então é muito legal. Numa parte super exclusiva do restaurante que elas têm, então eles ficam isolados ali, né? Só para eles, então é uma experiência muito rica, que quem vive, essa que é a ideia, não é só um jantar glamouroso ou um jantar especial, é muito mais que isso, é uma experiência que você leva para a vida, que você nunca mais vai esquecer. Tá? Então, a mesa do chefe é um exemplo. Eu vou falar aqui um pouquinho da mesa do chefe depois. Café da manhã privativo, piquenique especial, decoração de quarto que cabe super em vários contextos, né? Experiência de relaxamento. Então, bom dia, Rosiane. Então, escolham. Né? A gente vai falar, vou falar como escolher, mas a ideia que eu quero que vocês fiquem aqui é que não é 20, 30 experiências. São 5, talvez 4 no seu hotel, na sua pousada, tá? Porque a experiência é isso, não é ideia. A experiência é um produto que você está vendendo. Obrigada, Rosiane. Então, como é que é o método que eu quero dar para vocês? O método, como eu falei para vocês, é o método dos 5 P's. É um método de marketing que a gente usa muito. Porque ideia todo mundo tem. O que falta é estrutura. Como é que a gente estrutura isso para virar realidade aí dentro? E essa estrutura tem 5 palavras que começam com 5 P's. Né? O primeiro P é o P de pessoa. Então, para quem que essa experiência foi criada? Para quem que essa experiência foi pensada? Pode ser para casal, para família, para hóspede em data especial, né? Comemoração de alguma coisa.
pode ser quem está ali para descansar. É importante vocês terem claro de para quem é, né? Qual é a pessoa para quem você vai vender e proporcionar essa experiência. O segundo P é o P de promessa. Então, que momento você vai proporcionar para esse hóspede? E pense nisso, não é só um momento gostoso, é algo para é uma experiência, a própria palavra é isso, é um menu de experiências, é algo que ele vai levar para a vida. Então, nesse P de promessa, gente, tem alguém com áudio aberto? Vou só pedir para vocês, eu vou mutar aqui, só pedir para vocês manterem mutado só para não dar ruído. E aí, nessa promessa, o que você está criando é conexão, pode ser surpresa, pode ser exclusividade, pode ser relaxamento. Por exemplo, a mesa do chefe é sobre exclusividade, né? Você pode criar momentos de família, por exemplo, em que o que você está proporcionando? Conexão, né? Então, o que é essa experiência? Qual que é a promessa dela? Pode ser uma experiência no spa. O que você está proporcionando? Relaxamento, revigoramento, sei lá. O que você está trazendo para a vida dessa pessoa? Então, a promessa é o que ele vai sentir. É o resultado final dessa experiência. Né? O que ele vai viver, o que ele vai lembrar. Não é o que está incluído. Está incluído é outro P, tá? Aqui é a promessa. Por que ele vai comprar essa experiência? O que ele quer? O que ele está buscando? É igual quando a gente vai para o seu hotel, para a sua pousada. Ninguém está indo para dormir. Ninguém está indo só para, né, dormir e acordar nunca. É muito além disso, né? Então, você não vai vender aquilo que está incluído. Você vai vender o que ele vai sentir. É sobre narrativa, tá? O terceiro, fez sentido até aqui? Sim? Show. Boa. O terceiro P é sobre produto. Aí vocês precisam olhar o que essa experiência vai incluir. Para você proporcionar lá, para você atingir a sua promessa, né? Porque todo produto tem uma promessa. Por exemplo, eu dentro do Owners. Qual que é a minha promessa? Leveza e tranquilidade para donos e donas de hotéis e pousadas boutique. Essa é a minha promessa. Esse é o destino final. Quem entra no Owners está buscando o quê? Estruturar o seu negócio, estruturar o seu hotel, a sua pousada, para ter mais leveza na vida e na gestão. Né? Essa é a promessa. E aqui, em cada experiência, tem uma promessa. O que vocês vão prometer? E aí, depois você vai desdobrar isso no produto. Como é que a pessoa chega até lá? Né? O que essa experiência inclui? E aí vai os itens, o ambiente, quanto tempo ela dura, a sequência. Aqui é onde a promessa vira algo real, onde o hóspede sente, vê, aprova, prova, né? Então, aqui é o como, né? Igual, por exemplo, traduzindo aqui, né, fazendo essa analogia, por exemplo, com o Owners, seria o método. Dentro do Owners, eu prometo, né, a promessa é leveza e tranquilidade para donos e donas de hotéis e pousadas boutique. Qual que é o produto? É o método. É o método, Mai. Tem um passo a passo para você seguir, para que você chegue nessa leveza na gestão e na vida, né? Então, aqui, qual que é esse produto? Qual que é o como que ele vai chegar lá? Tá? Então, esse é o terceiro P. E aí você vai listar direitinho o que inclui essa experiência. O quarto P é o P de preço. E aqui é um ponto bem importante, porque vocês precificam de um jeito que muitas vezes vocês deixam muito dinheiro na mesa. A experiência, ela não compete por preço. Não é sobre o preço. Ela compete com desejo. É isso aqui que vocês precisam gerar. O preço, ele é alinhado com o desejo que a pessoa tem daquela experiência, e não com quanto ela custou para você para produzir aquela experiência. Então, a maioria de vocês precifica pelo custo. Então, quanto que custa para produzir a mesa do chefe? Custa R$200? Então eu vou cobrar 300. Então eu vou cobrar 400. Não é esse o preço.
Pode custar 100 e você cobrar 1.000. Pode custar 50 e você cobrar 1.000. Ou pode custar 600 e você cobrar 1.000. Tá tudo bem. Mas aqui o que é interessante é você olhar pela percepção de valor do hóspede e não pelo quanto está custando para você. Certo? Então, virem essa chavinha aí, que não é sobre o quanto está custando para vocês, e aí vocês colocam uma margem em cima disso. Tá? Então, ele está comprando o momento que ele vai viver. Dentro de uma viagem, aqui também é um ponto importante, que ele está comprando uma coisa. Vamos lá. Por que é tão bacana falar de experiência? Quando você está vendendo uma experiência, você pode até vender no momento de pré-check-in, né? No momento de reserva. Mas no momento que o hóspede está in-house, está aí na sua pousada ou no seu hotel, a probabilidade de você vender uma experiência aumenta bizarramente. Por que isso? Porque quando ele faz a reserva, ele ainda está... Vocês concordam? Quando a gente vai viajar, a gente ainda está naquele modo contenção de custos, normalmente. Já estou indo para um lugar legal, o hotel boutique, a pousada de charme, já é lindo, o lugar é lindo, a cidade é linda, já estou viajando com a família toda. Não preciso ficar na suíte Master Blaster. Né? Se eu ficar lá no quarto standard, tá bom. Não é assim? Só que quando ele já chegou no seu hotel, é outra história. Ele tá, porque aí, vocês pensem em vocês agora na perspectiva de vocês como hóspedes. Quando vocês chegam num lugar, vocês querem viver, vocês querem aproveitar, você já saiu de sua casa, já carregou filho, marido, blá, blá, blá. Vocês chegam lá, vocês querem viver ao máximo, vocês querem fazer valer, essa é a frase. Vocês querem fazer valer aquela experiência. E aí, quando você fala isso, pagar mais 100, mais 200 parece nada. Entende? A percepção é completamente diferente. Então, vender experiências quando o hóspede está in-house é muito mais fácil do que no momento de pré-reserva. Não estou falando que não deva vender, tá? No momento de pré-reserva. Mas é muito interessante insistir e proporcionar essas experiências quando o hóspede já está aí com vocês. Porque ele está muito mais propenso a comprar do que quando ele estava no momento da reserva. No momento da reserva, se você oferecer, você queria fazer uma mesa do chefe, que eu não sei, ele fala, não, deixa. Tipo, ele na cabeça dele fala, nossa, mas vai ter tanta coisa para fazer, tanto lugar para conhecer, tanta coisa. Deixa, depois eu vejo. Não é assim? A chance de você fechar é muito menor. Mas quando ele está lá, não. Ele quer otimizar ao máximo, tá? Então, pensem dessa forma no preço. O quinto P é o ponto de oferta. Então, quando que você vai oferecer? Como você vai oferecer? Em que momentos? Pode ser, como eu falei para vocês, antes da chegada, pode ser no check-in, pode ser durante a estadia. Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma mesa do chefe, em que momentos poderia ser vendido? Pode ser vendido no check-in? Pode. Mas, assim, já é tanta coisa no check-in, né? Documentação, FNRH, assina aqui, aprova ali, dá a chave do quarto, explica a hora do café da manhã, a hora disso, talvez não seja o momento, acabou de chegar de viagem, cheio de mala, não sei o que, talvez não seja o momento ideal. Mas num café da manhã, por exemplo, tá sentado ali, tá de boa, sentou no lobby, sabe, tá na piscina, tá numa conversa. Então, em que momento você vai vender? Cada experiência tem um momento, não é, apropriado para você vender. Então, que momento é esse dentro do seu hotel? É isso, pode ser antes, pode ser no check-in, pode ser durante a estadia. A experiência oferecida no momento errado, ela dificilmente vende. Tipo isso, oferecer a mesa do chefe no check-in, a chance de você conseguir vender é baixa. É baixa. A chance de você vender a mesma experiência, no mesmo local, inclusive, na recepção, aumenta muito se, durante a estadia, por exemplo, o recepcionista oferecer quando o hóspede vem perguntar alguma coisa na recepção, por exemplo. Ou quando ele vem, inclusive, pedir recomendação, né? Que acontece com 90% dos hóspedes. Onde você recomenda a gente jantar? Onde você recomenda a gente ir? Onde ela... Não é assim que acontece? É muito comum. Aqui é a chance, é a carta na manga que você tem.
Tá? Então, o ponto de oferta, ele define muito do sucesso da venda dessa experiência. Antes da chegada, o que você está vendendo é um planejamento, né, da estadia em si, porque o hóspede ainda está meio que sonhando ali com a viagem, então para pessoas que são mais organizadas, planejadas e tal, talvez funcione. No check-in, você vai reforçar, é uma oportunidade que você tem de reforçar ali o que ele já viu, e durante a estadia, funciona muito por causa daquilo que eu falei para vocês, ele está com o coração aberto para o hotel, ele quer viver aquela experiência. Ele, igual eu falei para vocês no título da aula, ele está disposto a pagar mais, ele quer pagar, só que ninguém oferece. Vocês não dão a oportunidade, tá? Então, quando eu falo para vocês isso, que o hóspede muitas vezes ele quer pagar e vocês não deixam, é isso. Ele quer ter essa experiência. Todo mundo que está aí, eles querem viver o máximo dessa experiência. Só que você precisa oferecer. Ele não vai chegar na recepção pedindo uma mesa do chefe. Ele nem sabe que isso existe. Ele não vai chegar pedindo uma decoração especial, blá, 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 assim, assim, essa. Fala para ele, dá essa oportunidade para ele. Provavelmente ele vai fechar. Né? Então, aqui, por exemplo, vamos fazer aqui os 5 P's da mesa do chefe que eu dei de exemplo aqui para vocês. Pessoa, primeiro P. Então, para quem que é a mesa do chefe? Está fazendo sentido, gente? Estão acompanhando aí? Boa. Boa, muito bom. Boa, Manuel. Boa, Eliane. Isso aí. Então, na mesa do chefe, vamos pensar aqui. Pessoa, para quem poderia ser a mesa do chefe? Para quem que a gente vai oferecer? Para quem que ela é construída? Casal celebrando ou ocasião especial, né? Aniversário, celebração de casamento, às vezes reunião mesmo, às vezes a gente fazia, no Copa a gente fazia isso. Inclusive eu fiz isso com a minha própria equipe, de levar para a mesa do chefe naqueles momentos especiais de confraternização de equipe, é uma experiência também. Então, é isso, são casais normalmente celebrando ou ocasiões especiais. É para essas pessoas que você vai vender. Qual que é a promessa da mesa do chefe? Uma noite gastronômica exclusiva para você levar para sempre na sua vida, pensada só para você e feita do chefe diretamente, exclusivamente para você. Não é incrível? Eu só te falar já quero comprar. Aonde vende? Eu quero comprar. É muito legal você pensar nessa experiência. Né? Imagina você com seu marido, você com a sua família. Não é gostoso você pensar que o chefe do restaurante vai cozinhar para você, vai te contar a história dos ingredientes, do fornecedor local, de como que aquilo combina, o que sabores que acrescentar aquele ingrediente proporciona no prato, que sensação de frescor, de acolhimento, você vai vivendo essa experiência ali junto, com uma perspectiva de um chefe, que é totalmente diferente da sua. Né? Então, é por isso, é para isso que a gente paga. Então, qual que é a promessa? Essa que eu falei para vocês. Produto. Qual que é o produto? Menu degustação com 5 pratos, com 8 pratos, já tem até com 12 pratos, numa ambientação privativa. E aqui, ambientação privativa, pensem no contexto de vocês. Igual eu falei, dentro do Copa, a gente colocou uma mesa dentro da cozinha. Por quê? Porque a cozinha proporcionava isso, a gente construiu, foi feito, né, para isso. Mas você pode ter sala exclusiva no seu restaurante, você pode ter um cantinho numa sala de eventos. Tem aqueles hotéis muito tradicionais, aquelas casas coloniais, fazenda, tem muito isso, acho incrível. Sabe aquelas salas que antigamente eram de jantar de família? Você abre e tem aquele mesão, assim, com aquelas cadeiras. Gente, aquilo é uma experiência que dá gosto, e tem muitos de vocês eu vejo vocês têm. Então, são espaços especiais ali com essa ambientação privativa, onde a experiência vai acontecer. Então, qual que é o produto? Menu degustação, ambientação privativa e atendimento dedicado, personalizado, exclusivo para você. Né? E é uma coisa, pensa, é por isso que eu gosto tanto dessa experiência, porque é algo que de outra forma você nunca teria. O chefe vai cozinhar para você no restaurante,
mas vai cozinhar para você e para todo mundo que está lá. Né? Ele não vai te conhecer, você não vai ouvi-lo falar sobre o pato, você não vai conhecer as histórias. Então, é isso que você está vendendo no produto. E aí, no produto, você sequencia isso. É um menu de degustação com X pratos, nesse ambiente, com atendimento exclusivo do chefe, o garçom fica exclusivo para vocês. Preço, que é o quarto P. O preço dessa experiência, por exemplo, é um preço premium. Essa experiência pode custar, sei lá, R$200 para você vai vender por 1.000. Então, a margem é muito boa. Que é isso, ele não está comprando um jantar, ele não está comprando comida, né? Está comprando exclusividade, está comprando experiência. E qual que é o ponto de oferta, que é o último P, né? O quinto P. A comunicação pode ser feita e deve ser feita antes da chegada, porque funciona muito bem para quem gosta desse planejamento e até porque aqui vem muito também com um gatilho de escassez, né? Porque a mesa do chefe não dá para você ter 3 mesas do chefe num dia, só tem um chefe, né? Então, é um por dia. Por isso que você cobra bem por isso também, porque é extremamente exclusivo. Então, se você agendar, talvez... por que funciona tão bem aqui? Você tentar a venda antes da reserva, antes da chegada, né? Ali no momento da reserva. Porque existe escassez de, talvez, quando você chega aqui, já não tenha disponibilidade. Então, você dá essa oportunidade para a pessoa. Né? E aí, é reforçado no check-in e pode ser lembrado também durante a estadia, se você ainda tiver vaga. Né? Gostaram da mesa do chefe? Não é muito legal? Gente, aplique, a mesa do chefe é uma experiência muito incrível. E que muitos de vocês conseguem aplicar com facilidade, sabe? É muito gostoso. Só precisa ser estruturado, né? E aí, a gente entra no ponto que é, como que a gente escolhe? Eu dei aqui os exemplos, dei o método para vocês dos 5 Ps e dei o exemplo da mesa do chefe. Mas como que você escolhe, né? Quais experiências entram no menu? Porque normalmente é isso, né? Tem muita ideia, o que não falta, né? Tem 15, 20, 30 listas de possíveis experiências para vocês proporcionarem aí. E a primeira tentação que existe é querer criar um monte de experiências, né? E a regra é exatamente o contrário. 4 ou 5 experiências bem estruturadas, seguindo ali os 5 Ps e bem entregues. Tem que gerar valor, que é assim que você consegue cobrar. E aí, para escolher quais experiências, eu vou dar 3 critérios para vocês. O primeiro critério é o desejo do hóspede. O quanto aquilo gera desejo nele, o quanto ele quer viver aquilo. A experiência ela precisa fazer sentido para quem você está vendendo. Então, por exemplo, se você está viajando em família, o que a pessoa quer? Eu quero conexão com a minha família, eu estou viajando para isso, estou viajando com os meus filhos. Se você for me vender por exemplo, vamos supor, aqui ó, o negócio quando é mal feito. Vamos supor, eu tenho 2 filhos, né? Uma filha de 6 e um de 3. Eu chego no hotel, alguém vai me vender um jantar romântico num restaurante, não sei o quê. Gente, eu tô com 2 crianças. Como é que eu vou fazer jantar romântico? Não encaixa para mim. Seria maravilhoso? Seria, mas como é que vai... Entendeu? A probabilidade de vender é baixíssima. Então, primeiro, você tem que entender qual é o meu desejo. Eu viajei com os meus 2 filhos. O que eu estou querendo? Conexão com a minha família. É para isso que eu estou viajando. Então, o que vende para mim? Experiência de conexão entre família. Então, vender para mim um piquenique é muito mais fácil do que vender um jantar romântico. Certo? Tem que ter, por isso que é tão importante aquele primeiro P do para quem que é essa experiência. Precisa ter essa consciência. Se você oferecer para a pessoa errada, a pessoa não vai fazer sentido. Então, para você escolher as experiências, voltando aqui. Primeiro, o desejo do hóspede. O que ele quer? Né? O que ele deseja muito? O segundo critério é a facilidade operacional. Porque todo mundo sabe, a operação já é um corre, né? No dia a dia. Então, se você tem uma infraestrutura enorme que dá para proporcionar isso, como eu tinha, por exemplo, no Copacabana Palace, no Sofitel, que eu lidava muito com isso também, tá? Maravilha. Agora, se você não tem,
Não crie experiências que vai afogar a operação toda e cair a qualidade de todo mundo. Né? Para atender um casal, uma família, caia o padrão para todo mundo. Então, pensem na facilidade operacional. Se a equipe não consegue entregar aquela experiência com consistência e manter a consistência de tudo o resto que tem que rodar, a experiência não vai acontecer. Tá? Então, esse é o segundo critério, facilidade operacional. E o terceiro critério é margem, lucro. Né? Porque tem experiências que são incríveis para os hóspedes, que eles amam, que você pode, uma vez ou outra, proporcionar como posicionamento da sua marca, mas que não gera margem. E se não gera margem, é custo, é trabalho. Você pode até, se você fechar no 0 a 0, já não está valendo, né? Porque você gerou ali né? Você pode até gerar memória, experiência para uns, mas o custo daquilo, a margem daquilo, não existiu. Então, 3 critérios para você escolher quais experiências implementar aí no seu menu. Desejo do hóspede, facilidade operacional e margem que essa experiência gera. Tá? O que faz essa experiência, quando vocês forem pensar, que essa questão da margem ela é bem importante, né? Para a gente selecionar as experiências. Como eu falei, como não dá para escolher muitas, escolham, sejam estratégicos. Então, quando você for escolher essa experiência, pense em o que vai gerar margem de verdade. Porque a experiência por si só não aumenta a margem. Tem muita gente vendendo experiência e acaba no mês no 0 a 0 do mesmo jeito. Então, atenção com isso. E aqui vou traduzir para vocês. O que precisa existir para a experiência gerar margem? São 5 coisas juntas. Primeiro, o valor percebido, que está associado a esse desejo do hóspede. O hóspede precisa querer, e isso traz um valor percebido por ele que faz ele querer. Então, você não vai precificar pelo custo, igual a mesa do chefe. O custo dele é muito mais baixo do que o valor que eu vendo, ou seja, a minha margem é muito alta. Você vai precificar por aquilo que significa para quem vai viver. Então, para mim, viver uma experiência com os meus filhos vale muito. E isso eu vou pagar. Caro, provavelmente. E com prazer. Tá? Então, quanto vale aquilo para o hóspede? Não é quanto custa para você. Então, primeira coisa para você definir o que aumenta a margem, valor percebido para o hóspede. Mesa do chefe é um com valor percebido muito grande. Segundo item, execução simples. Se depende de improviso, se tem que sair todo mundo correndo para acontecer, tem que comprar balão, tem que comprar não sei o que lá, o improviso, sabe o que acontece quando vocês criam coisa no improviso? Volta tudo para vocês, né? Vocês ficam presos ali, volta para o colo do dono e acaba travando na mão da equipe. A equipe não sabe, aí cadê o dinheiro para comprar? E aí quem que vai comprar? E tem que sair no meio do túnel, a confusão. Então, se planejem, para execução precisa ser simples. Terceiro ponto para virar margem, equipe treinada. Se a equipe não oferece, o hóspede não compra. E parece óbvio, né? Eu falar. Mas a quantidade de hotéis que eu vejo que tem experiências criadas e que ninguém oferece é enorme. Porque não é só na sua cabeça. Vocês criam um monte de coisa, ninguém fala. Se ninguém fala, não vende. Como é que eu vou comprar uma coisa que eu não sei que existe? Então, equipe treinada, se a equipe não oferece, não vende. Parece óbvio, mas não é. E outra coisa também, se oferece sem segurança, não vende. Ou vende mal. Quem oferece precisa estar empoderado daquela experiência. Sabe uma coisa que ajuda muito isso? Que eu acabei de falar para vocês que eu fazia com a minha própria equipe, que era muito estratégico, e aqui aproveito para deixar para vocês, as experiências que eu queria que fossem vendidas, eu proporcionava junto com eles, tipo isso da mesa do chefe. Vamos fazer um get-together ali da equipe, como? Vivendo a experiência que eu quero depois que eles vendam. Por quê? Porque quando eu proporciono isso para eles, eles se empoderam daquela experiência. Eles sabem o que eles estão vivendo, eles viveram aquilo na pele, eles querem vender porque é muito bom. Tem uma coisa disso que eu lembro, e, cara, é genial. Essa estratégia parece a coisa... parece, mais uma vez, das coisas parecem óbvias e que pouca gente faz.
E como funciona, meu Deus. Vocês sabem que concierge... Quem aí tem concierge? Alguém tem concierge? Tá. Não tem. O concierge dentro das grandes redes, olha como os restaurantes... E aqui, estou falando do concierge, mas o recepcionista pode fazer esse papel, qualquer um pode fazer esse papel de concierge, tá? Normalmente, quando você não tem concierge, o recepcionista acaba atuando também como concierge, né? E uma das coisas que os restaurantes no Rio, isso aqui, nossa, gera rios de dinheiro, rios no Rio, de dinheiro, literalmente. O que eles fazem? Os gerentes dos restaurantes da cidade, dos melhores restaurantes, porque é muito estratégico fazer isso, o que eles fazem? Eles convidam os concierges e os recepcionistas para irem jantar, gratuitamente, obviamente, no restaurante. E aí agenda e vai a equipe de concierge, a equipe de recepcionistas. Muitos recepcionistas iam também nessas experiências. E eles davam um show. Você acha que eles faziam uma coisa mais ou menos só para eles conhecerem? Não, vinha chefe na mesa, contava história, recomendava, a gente experimentava 5 sobremesas, 3 pratos. Cara, era um negócio de louco. A gente saía de lá encantado, mas encantado com o restaurante. O tanto que eles vendiam por causa disso, não está no gibi. Para todo mundo, eu particularmente, vivi uma experiência incrível num restaurante do Rio, que eu não sei se vocês conhecem, que é o Giuseppe Grill. Vocês conhecem? Alguém conhece? É um restaurante de carnes de luxo, que fica no Leblon, e o dono me amava, né? Porque eu vendia diariamente, porque todo mundo que perguntava para mim sobre restaurantes, porque todo mundo, né, estrangeiros que vêm para o Brasil querem muito comer carne, né, comer culinária brasileira, muito associada à carne, e eu recomendava demais. Eu ganhei até plaquinha, prêmio, até bônus no final eles me deram, de tanto que eu vendia, porque realmente eu recomendava para todo mundo. E é muito assertivo. E aqui é usar essa estratégia com a equipe de vocês. Que experiência que vocês querem que seja vendida dentro do hotel de vocês? Proporcione essa experiência para a equipe. E pode ser qualquer coisa, pode ser no spa. Cara, a massagista está lá, muitas vezes já está paga, não tem hotel, não tem massagem nenhuma. Pega alguém da equipe que você quer que venda, pega um recepcionista, vai 1 por semana, vai lá experimentar a massagem, mesmo que para você tenha um custo, normalmente a gente paga, né, por massagem, mesmo que para você tenha um custo, esse custo vai voltar para você 30 vezes. Para sempre. Então, invistam nisso, sejam estratégicos, tá? Então, equipe treinada, consciente do que está vendendo, que fala com propriedade. Porque uma coisa é você falar de alguma coisa que alguém falou para você. Outra coisa é você falar de uma coisa que você viveu. Você experienciou ali. É muito estratégico e inteligente da parte de vocês, tá? Então, terceiro ponto para a experiência aumentar a margem é isso, equipe treinada e vendendo com confiança, né? O quarto é o momento certo da venda, né? Então, se a oferta chegar, como eu falei para vocês, se a oferta chegar na hora errada, provavelmente você perde a venda. E o quinto é clareza. Se o hóspede não entende direito o que ele vai tirar dessa experiência, ele não compra. Tem que ter clareza. O que eu vou lá viver? Para que eu estou indo? Não é só uma massagem, não é só... Não, é revigorante, é relaxante, é um momento a dois de conexão, é um momento de família. O que você está vendendo? Precisa estar muito claro para ele, tintim por tintim, o que ele vai tirar dessa experiência. E a experiência, você não força a venda, você convida a pessoa. É como se você estivesse colocando a cereja no topo do bolo. Tá? Fez sentido para vocês? Sim, boa, Eliane. Gostou? Gostou, Nora? Muito bom. Gostei, sim, gostei. Muito bom. Quais são os erros comuns que vocês fazem? O primeiro é vocês terem um menu mental.
né? Que é o mais comum. Vocês têm um monte de experiência na cabeça de vocês. Então, existe na cabeça do dono, mas não está em mais lugar nenhum, a equipe não tem isso formalizado também, o que existe para vender, não tem material, não tem script de vendas, não tem oferta feita, não tem uma sequência para... Como é que a pessoa vai vender? Não sei nem o que tem para vender direito. E aí depende sempre de quem? Do dono. Se o dono está, vende, se o dono não está, não vende. O segundo erro é o menu inflado. 15 experiências, 20 experiências. Sabe aqueles restaurantes que vocês chegam? Eu sou suspeita, para uma opinião própria, mas que, gente, são muitos anos disso. E assim, quando eu sento no restaurante e me apresentam um menu que tem 20 páginas, que vende de sushi a picanha, cara, é difícil você ter qualidade. Sabe? Tipo, quando você tem muita... Aqui exagerei, né? Mas quando você tem muita frequência, muita variedade, acaba que você não faz nada bem feito. Então, eu sou mega... Eu sempre brinco, se eu abrisse um restaurante, eu teria um prato. Eu adoro esse conceito. É uma coisa excepcionalmente bem feita. Eu adoro esse conceito. Eu acho que é o que mais vende, é o que mais te posiciona, enfim, adoro. Então é isso. O segundo erro é isso: é vocês terem um menu de experiências super inflado, né? 20 experiências, 30 experiências, tudo que vocês já imaginaram está lá no menu. O resultado é que nada é entregue com excelência e a equipe acaba se perdendo muito também na oferta. Terceiro erro é precificar pelo custo, né? Então o dono vai lá, soma os ingredientes do piquenique, multiplica por 2 e cobra. Joga muito, quando vocês fazem, vocês jogam muita margem fora, né? Vocês cobram muito menos do que aquela experiência realmente vale e do que o hóspede estaria disposto a pagar. O quarto erro é você oferecer no momento errado, ou pior ainda, que é o mais comum, não oferecer, né? Esperar o hóspede perguntar, esperar o hóspede vir questionar uma coisa que ele nem sabe que existe. E é isso aí, quase nunca ele pergunta e quase nunca você vende, né? E o quinto erro que acontece, ele é mais silencioso, mas ele é grave, que é você vender, prometer e não entregar. Vender uma experiência exclusiva e entregar uma coisa improvisada, sem ritual, sem cuidado, sem consistência, o hóspede paga, mas ele sente que não valeu, a equipe fica desconfortável em vender na próxima vez, e com isso é uma bola de neve. Né? Ele não recomenda, a equipe não vende cada vez menos e, sabe, acaba que ninguém vende nada no final das contas. Então, esse é o quinto erro. Como que você treina a sua equipe nesse menu de experiências para você vender? O menu de experiências, sem uma equipe treinada, é só um menu bonito, é só um folder ali que você tem bonito, né? A sua equipe precisa saber o que cada experiência é, quando que ela vai oferecer e como que ela vai oferecer, com postura realmente de quem convida, não de quem fica empurrando venda, sabe? A equipe precisa saber, se apropriar daquilo, igual eu falei para vocês, né? Saber que ela está oferecendo realmente um momento que pode tornar aquela viagem inesquecível. Então, isso vale muito. Oi, Renata, você está aí agora que eu vi. Tudo bom? Que legal. E você que precisa fazer isso virar uma prática, né, de treinar a equipe. Então, às vezes você pode treinar na passagem de turno, uma reunião, na reunião semanal, reforçar a experiência, reforçar os 5 P's, né, de para quem do como vender, em que momento vender, o preço, os detalhes. Então, tragam isso para a equipe, porque no final das contas é a equipe que tem que vender, porque senão fica tudo no seu colo, a venda da experiência fica dependente de você, né? Então, precisa treinar essa equipe. Bom, e aí, como é que vocês colocam em prática amanhã? Vocês gostaram, gente? Escreve aí para mim. Quem vai implementar? Vocês vão implementar? O que vocês vão implementar por aí? Escreve aí para mim no chat. O que vocês levam dessa
dessa aula. E eu vou falar para vocês como que vocês colocam em prática. 3 passos. Ó, o primeiro passo, escreve aí no chat, eu quero ver, hein? Quem está aqui comigo e vai implementar. Essa aula é prática, para vocês saírem daqui e colocarem a mão na massa. Boa. Ó, Nora, você não tem restaurante, mas essa experiência não vale só para restaurante, tá? Eu dei exemplo aqui como mesa do chefe, mas você pode criar dezenas de experiências, de possibilidades aí para você criar, tá? Pode ser noite de lua cheia, pôr do sol romântico. Cara, assim, o céu é o limite. É muito sobre criatividade aqui, tá? Nossa, agora eu falei de lua cheia, eu lembrei. Teve semana passada, eu conversei com uma dona de hotel, ela tem um hotel no Rio Grande do Sul. Cara, pensa num hotel lindo, lindo, e aí ela está localizada, o hotel dela está localizado numa posição que ela tem essas noites de lua cheia. Gente, eu não sei o que acontece. Eu falei, gente, parece feito por IA isso daqui. É surreal. Aquela lua, sabe quando tem aquela lua vermelha, aquela lua cheia, parece estar entrando dentro do quarto. Eles conseguiram umas fotos incríveis. Aí faz jantar romântico com aquela lua, experiência. Nossa, tem uma owner também, que ela tem uma pousada em Fernando de Noronha. E, cara, Fernando de Noronha, né, gente? Então, assim, muitas possibilidades, experiências incríveis. E eles fazem muitas experiências na praia, sabe? Sob o luar, tomar vinho, vendo as estrelas na praia. Cara, a praia está disponível, o vinho está disponível, você pegar as cadeiras, estruturar uma fogueira, estruturar sabe? Uma experiência bem feita e todo mundo quer. É literalmente. Ninguém vai chegar pedindo para tomar vinho na praia, mas se você proporcionar, numa noite de lua cheia, numa noite estrelada, romântico, com toalha, Cara, que delícia, sabe? Então, são experiências muito especiais que vocês têm a possibilidade de criar por aí. Bom, então vamos lá. Como que coloca em prática já amanhã? Primeiro de tudo, você vai listar tudo aquilo que o seu hotel já entrega, principalmente, informalmente, tudo aquilo de ideias que você tem, né? E aí, no segundo passo, você vai escolher 4 ou 5. As que mais combinam com o perfil do seu hóspede, o que a sua equipe consegue entregar com consistência, com qualidade, que gera valor para eles. E aí você vai pegar uma essa semana e estruturar, usando os 5 P's. Pessoa, promessa, produto, preço e ponto de oferta. Pega uma só para começar. Documentada, estruturada, pronta para ser oferecida. E aí, na semana seguinte, você pega outra, na outra semana você pega outra, no final do mês você tem 4 e tem um menu de experiências estruturado, pronto para você vender. Tá? Gostaram? Quero que vocês apliquem. Sim, mas você está falando de estruturar e aplicar, né? Com certeza. Né? Se não aplicar, não tem resultado. Gostei dessa da praia, viu? A minha pousada não é em frente à praia, mas é 5 minutos, gostei dessa. Essa eu acho que eu vou conseguir implementar. Gostei, viu? Você abriu meu horizonte. Muito bom, Nora. Excelente. Olha lá, minha Então, minha pousada chama Brasil Nativo. Os apartamentos são todos de um estado, não tem todos, são só 15, né? Mas eu já pensei, mas é aquilo que você falou, a gente pensa e não implementa, não faz. De fazer algum cenário da época, né, dos senhores feudais, lá na pousada, entendeu? De cada estado, alguma coisa assim, alguma coisa característica, ou um jantar, ou um café da manhã, que eu não tenho restaurante, né? Café da manhã típico de cada região, por exemplo, eu tenho apartamento Bahia, apartamento Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro. Muito Vou ver legal. se eu trabalho em cima disso. Muito Valeu. legal. Uhum. Boa. Obrigada, viu? Imagina. Obrigada a você. Então, em resumo, hoje a gente viu que margem não vem só de diária, né? Que vem do valor médio por hóspede, muitas vezes, né? Principalmente na hotelaria boutique. E essa é uma alavanca
poderosa que muitos de vocês ignoram. Que você já viu que experiência não é ideia, né? É produto, e poucas experiências bem estruturadas valem muito mais do que dezenas de ideias que não saem do papel. Você viu o método 5Ps, então pessoa, promessa, produto, preço e ponto de oferta, e você viu que equipe treinada, no momento certo, com clareza do que tem que vender, o menu vira algo concreto, que você vende, vira margem dentro do seu hotel, tá? E o bacana disso é que você não precisa aumentar a ocupação, você não precisa aumentar a diária média, e a sua margem está aumentando, tá? A Nancy perguntou, gente, muito legal, hoje foi o primeiro encontro que participei, já quero o próximo. Como sei sobre os links? Você manda automaticamente para o mailing, Mai? Você está no grupo, Nancy, das aulas semanais? Como que você fez para entrar? Todo mundo aqui está no grupo? Eu sou maluca, né? Porque eu estou em fase de obras, mas eu acho que eu estou no grupo, sim. Qual é o nome do grupo? Desculpa. É aulas semanais. É aulas semanais mais hotels, não é, Bianca? Então, é lá nesse grupo. Achei, tô. Então vai por lá, amei. Vai por lá. Toda semana eu mando o link lá. Amei. Obrigada, viu? Imagina. Prazer. Fico feliz que você tenha gostado. Está em obras por aí? Abre quando, Nancy? Já abriu? Você está reformando? Não, eu estou aqui na Península de Maraú, né? Estou em Algodões. A gente está fazendo a nossa casa, é um projeto um pouco diferente, né? É uma hospedaria com 2 apartamentos e tem um ateliê de arte. Porque a ideia é fazer residência artística, mas é um espaço multiuso, porque na alta temporada verão dá para usar desde experiência spa, com massagem, yoga, ou fazer um salão de jogos se é família. Então, eu acho que deu uma ampliada, sim. Abrimos em outubro, se os deuses da construção permitirem. Opa, vai dar certo. Muito bom, muito bom. Ó, então, para quem fica aqui comigo na aula ao vivo, a gente distribui um resumo da aula, né, para vocês levarem e aplicarem. Então, fica aí feito aí. A Bianca colocou já aqui para vocês. Baixem agora, porque ele não fica disponível em mais lugar nenhum. Eu não disponibilizo depois. Então, é realmente para quem fica aqui comigo, exclusivo de quem participa ao vivo das aulas comigo. E aqui eu queria deixar para vocês a oportunidade também de agendar um diagnóstico de gestão comigo, né? Porque criar experiências gera esse resultado rápido, né? Mas a margem de verdade ela só se sustenta se tiver uma estrutura de gestão, né, montada, uma equipe alinhada, um processo claro, liderança presente. Aí a Bianca colocou o link do diagnóstico aqui para vocês. Nesse diagnóstico, eu paro para olhar, é feito comigo, então se vocês aplicarem, é 100% gratuito, e aí a gente analisa, e se você for selecionado, a gente conversa ao vivo, e aí eu vou olhar os 7 pilares, vou analisar os 7 pilares do método MAI no seu hotel, que eu vou te dar clareza do que você deve focar para estruturar o seu hotel e ter melhores resultados, né? Conseguir ter mais leveza na sua gestão e na sua vida, tá? Então, para quem tiver interesse, aplica, preenche lá e aí, se você for selecionado, a gente vai conversar, tá bom? Gostaram? Muito bom, gente. Obrigada, Nancy. Beijo. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês essa quarta e na próxima quarta a gente se vê. Então, até lá, uma ótima semana para vocês. Manuel, adorei a palestra, você sempre abrindo meus horizontes. Obrigada, imagina, é um prazer. Obrigada, Manuel. Obrigada pela presença também constante, você e de tantos que estão aqui já comigo há muitas aulas. Então, prazer enorme ter vocês aqui, eu fico muito feliz de poder contribuir. Tá bom? Beijo. Obrigado. E a gente se vê na próxima quarta, você e todos vocês. Tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.